Expresso. Né? Olha, pessoal, hoje estamos aqui, né? Hoje a primavera na Provence, então vim aqui para um parque, por isso que vocês estão vendo aqui, ó, céu azul, típico da Provence, a característica da Provence, esse céu azul aí, né? Primavera, muito agradável, e a gente vai falar de, dessa coisa, discutindo a mídia OTAN a partir das ideias de Roberto Lucena, né? Bom, vamos lá. O termo mídia OTAN, ou imprensa OTAN, como também se passou a utilizar, cunhado pelo expressionauta pernambucano Roberto Lucena, se mostra um termo utensílio de grande serventia na compreensão dos jogos de interesses geopolíticos e de como os recentes acontecimentos no Brasil se inserem no meio destes. Mídia OTAN é um termo praticamente autoexplicativo, uma das razões de sua contundência, mas, dado a sua originalidade, não apenas em termos nacionais, mas, ao que parece, igualmente em termos internacionais. Achei oportuno afinar o debate em torno da noção, trazendo a público trechos de mensagens escolhidos, revistos e editados que troquei com Lucena em posts e chats em privado. Uma nova noção é assim: permite diversas leituras, releituras e interpretações. O sentido dos novos termos se constrói e se modifica com o tempo e segundo sua utilização. Na minha tentativa de definir o conceito em poucas palavras, escrevi a Lucena que este seria algo como: mídia OTAN, o aparato midiático de jornalismo e comunicação disseminado entre diversos países que, após a Segunda Guerra Mundial, serve como estrutura de imposição, dominação e defesa, muitas vezes velada, dos interesses norte-americanos e de alguns de seus principais aliados, sejam estes países, empresas ou grupos de interesse. O próprio Lucena me explicou, numa mensagem privada, que, quando concebeu o termo, ele, abre aspas, mirava mais a proteção de poder deles para fora das linhas da Europa, mídias como a Deutsche Welle, a alemã, a BBC, britânica, e a espanhola El País. O El País é uma das principais porque tenta posar mesmo de jornal nacional sem ser. Lucena observa que eles entraram no país a partir de 2013 e praticamente acompanham todo o desmonte do país de perto, que começa para valer em 2013 com aquelas marchas, e dão suporte ideológico e retórico a esse pessoal do desmonte, sendo a projeção do poder da OTAN na América Latina. Fecha aspas. Pela evolução na utilização do termo no duplo expresso, e a meu ver, eu gosto especialmente da variação imprensa-OTAN, devido à sua especificidade. O termo parece servir para designar tanto esse tipo de mídia fora da Europa, como a maior parte da grande mídia europeia atuando dentro do próprio continente europeu. Se, por um lado, temos mídias claramente expansionistas, para não dizer imperialistas, como as citadas acima, tanto internamente na Europa como no Brasil, vemos mídias que, em certos momentos, em determinados assuntos, se alinham à imprensa OTAN, não ficando sempre claro se, por interesses diretos, quem as financia, ou pela pressão às quais são submetidas. Globo, Veja, Folha, Le Monde, France Info, que é uma cadeia aqui da França, pública aqui da França. Que fique claro que, quando se diz mídia OTAN, não quer dizer que a totalidade das publicações e emissões dessas mídias seja rigidamente direcionada. Geralmente, só os assuntos mais sensíveis o são. Claro que a partir de linhas gerais, que já são de antemão definidas com algum direcionamento. Isso porque o conjunto do veículo de informação precisa passar um aspecto de razoabilidade para seu público, mantendo uma programação variada e apresentando opiniões divergentes, mas que, muitas vezes, não divergem no essencial. Assim, se procede porque, dependendo do público-alvo do órgão midiático, este desconfiaria ou se desinteressaria caso a pauta ou as interpretações fossem por demasiado explicitamente tendenciosas. Os mais diversos perfis sociais e políticos devem poder encontrar pontos para se identificarem na palheta midiática que lhes é oferecida. Não se pode suprimir totalmente o sentimento de insatisfação ou de revolta de uma população.
mas se pode, sutilmente e pouco a pouco, direcioná-lo, moldá-lo, pacificá-lo. Lembremos também que, mesmo atuando no interior desse sistema, alguns jornalistas, comentaristas, produtores ou entrevistados conseguem eventualmente furar a bolha, em alguma medida, restando, porém, geralmente relativamente marginais à corrente principal, ou conseguindo projeção apenas por um breve período de tempo. A esse respeito, Lucena me escreveu, abre aspas, pode-se mencionar como essas mídias atuam nos seus respectivos países, na Europa e na América do Norte, que não deve ser muito diferente dessa defesa unilateral do projeto neoliberal dessas elites. Mas essa mídia tem um papel de guerra exclusivo quando atuam na América Latina. Papel imperialista mesmo, no sentido clássico. Dão suporte a todo o desmonte provocado pelos Estados Unidos, como lacaios dentro, Lava Jato e companhia. Por vezes, fazem uma propaganda até mais asquerosa que a Globo. Atacavam e atacam a Kirchner, ex-presidente da Argentina, abertamente. O governo da Venezuela também. E com o PT pisa um pouco no freio, porque acham que o PT ainda pode voltar ao poder, mais liberal, e negociar com eles. Mas com a Kirchner é pancadaria aberta para arrancar o pedaço. E com Maduro, idem. Pá, pá, pá. Eu faria uma diferenciação da atuação desse aparato de mídia dentro da Europa, embora a OTAN surgiu para isso mesmo. A contenção da Rússia e a manutenção da ordem liberal intocada, via sabotagem, etc., como na Operação Gládio. Né? A Operação Gládio foi uma organização clandestina conduzida pela OTAN no contexto da Guerra Fria, né? Envolvendo até atentados terroristas. Outro dia a gente volta a isso. Né? Sem muita crítica ao sistema. Né? Continuo, isso aí é o Lucena falando. Mas, quando aparece no formato digital, na América Latina, o papel de derrubar governos e impor essa desordem liberal a ferro e fogo, demonizando governos, figuras, etc. Por isso que a Rússia investe em contra-informação. Lança a RT, Russia Today, né? RT em espanhol, a Sputnik, que é a única em português, embora os russos não deem muita atenção a essa versão, pois havia até Olavete dentro, gente contra o governo brasileiro alinhada à política externa russa. Já foi pior, mas está até branda hoje, para servir de contraponto a essa mídia imperial da OTAN, seção europeia, que é mais articulada que a mídia dos Estados Unidos, embora os Estados Unidos tenham lançado o braço deles aqui, via Intercept, do Greenwald. Primeira mídia abertamente norte-americana em português, de peso, para moldar a voz crítica, entre aspas, ao golpe. Bom, fecha aspas, do Lucena. Agora sou eu. Inicialmente, Roberto Lucena se referiu a uma mídia da OTAN. Rômulo Maia abreviou para mídia OTAN. Solução que agradou a Lucena. Pensar em termos de mídia da OTAN nos ajuda a compreender o contexto no qual ela surge no Brasil. Como Lucena continua a explicar. Abre aspas. Essa mídia OTAN não brotou do nada. O El País representa bem a Malta, a elite ou elite financeira espanhola que fazia negócio com o PSDB de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, Serra e companhia, e que tem laços, no sentido de afinidades, com o PT de São Paulo, que virou um puxadinho tucano light há muito tempo. A Deutsche Welle não tem essa ligação. Fala mais pelo governo alemão, entre aspas, né? Tomada de uma linha neoliberal, adota uma retórica de um subimperialismo puxa-saco dos Estados Unidos na região, na América do Sul. Curiosamente, a Alemanha tem multinacionais estratégicas no Brasil, o que remonta ao governo JK, né? E que foi central no ressurgimento da Alemanha Ocidental no pós-guerra. E a Deutsche Welle, ao apoiar a política dos Estados Unidos para a região, atira no próprio pé da Alemanha, pois sua indústria é afetada. A BBC, idem. Destaco que essas duas são mídias públicas na Alemanha e no Reino Unido. São atreladas a governos mesmo possuindo independência, entre aspas. Já o El País é privado. O grupo Prisa, daí a ligação mais forte com Santander e afins, a Malta financeira da Espanha. O El País é o modelo, entre aspas, principal, porque já atua há mais tempo na América hispânica, né? E é visto bem nela. E é mais organizado. Os Estados Unidos terceirizam para a Espanha esses conchavos para desmontes na América Latina desde a era Fernando Henrique Cardoso. Os EUA eram bem impopulares na América Latina e continuam sendo. Nos governos neoliberais do México, da Argentina, Menem, depois de La Rúa, mesmo sendo oriundo
entre aspas, de um partido de esquerda, entre aspas, que culminou na grande crise argentina e etc. Isso eles faziam via Santander, Bilbao Vizcaya e etc. O setor pesado do financismo espanhol. Mas as multinacionais de lá, Iberdrola, que é energia sobretudo, né? Telefônica, que controla a telefonia de São Paulo, um filão robusto. Né? Veja como a ligação com a tucanada é forte, e sem contestação do PT paulista, para pilhar o país e os Estados Unidos pegarem o que interessava. Quando os Estados Unidos querem algo, eles têm prioridade sobre esses parceiros de rapinagem e de pilhagem. Né? A princípio, os Estados Unidos queriam mais ver a economia do Brasil arrasada para atrasar um certo despontamento do país nessa primeira fase. A ideia é manter o país pilhado, oprimido. A segunda veio agora, com as marchas do golpe e com a mídia OTAN, por conta do descrédito da mídia nativa, que já não mostra a mesma força de convencimento do passado, e para disputar mercado também contra esta mídia nativa, que veio para dar suporte intelectual ao golpe de Estado, à Revolução Colorida de 2013. E o golpe começa ali. O país entra praticamente junto do Brasil. No Brasil, entra junto no Brasil. O resto da mídia OTAN veio no rastro, para não perder o butim. Opa! Vai ficar tudo com a Espanha e com os Estados Unidos? A gente também quer um pedaço. E funciona assim até hoje. No vácuo da Globo, que virou uma imundície pública decadente que nem um bolsonarete anda dando bola. O caso da Globo já era previsível. Hoje tem povo conectado em toda parte, a smartphones, celulares, que não assiste mais a emissora, principalmente o público mais novo. A audiência da Globo e o resto da mídia aberta do país ficou restrita a um público envelhecido, sem renovação, que não acessa a internet. Esse público mais novo acessa o Google, YouTube, no passado também Orkut, Facebook, todo esse aparato tecnológico de mídia feito para fazer a cabeça, sem o país ter uma mídia forte pública como possuem a Venezuela, Telesur, ou a Rússia, com a RT principalmente. O que penso da mídia OTAN é mais ou menos nessa linha. São tentáculos da OTAN agindo no país, porque são mídias dos membros da OTAN mesmo, que vieram em suporte ao golpe, porque os Estados Unidos não querem se envolver diretamente, abertamente, para não suscitar mais suspeitas e acusações do que já recebem, que tornaria mais fácil a denúncia do golpe por inteiro. E em cima do desgaste pelo qual passa a mídia nativa, que passa por crise econômica também, e de disputa pesada com canais fechados dos Estados Unidos, principalmente na parte de esportes. Ou, como no caso do Intercept do Greenwald, que ficou putinho irritado no fim de sua entrevista com o Lula na prisão, porque o Lula disse de forma mais contundente que os Estados Unidos estão na cabeça do golpe. A primeira fala dura de verdade dele sobre isso. Que bateu no patriotismo, entre aspas, do Falcão do PSOL, entre aspas também, que é o Greenwald. O The Intercept é a única mídia abertamente norte-americana com influência agindo no país. Veja por onde o povo dito progressista, e mesmo parte dos que não são, se informa entre aspas, hein? Usam direto essas mídias, que são uma coisa horrível, ou nas nacionais tradicionais bem bichadas. O Daniel Dantas, banqueiro, é dono de uma delas. Já viu banqueiro com preocupação social? E quem atua junto do site do Daniel Dantas? Fecha aspas. Isso foi o que o Lucena falou. Aí volta para mim. Vemos que na ideia original de Lucena, o termo designa a chegada da imprensa oriunda dos países da OTAN no início das manifestações do tipo Revolução Colorida, que deram origem ao golpe. Uma mídia dando cobertura ao ataque de desestabilização que se realizava no Brasil. Esta fica sendo uma primeira e válida acepção do termo. Entretanto, verificando a atuação da grande mídia tradicional no Brasil, na mesma época, e na sequência, e mesmo anteriormente, Globo, Estado, Folha, Veja, Isto É, vemos que esses veículos agem na mesma direção liberal, antinacional e tudo mais, agindo em conjunto ou como colaboracionistas da imprensa OTAN estrangeira, ou mesmo antecipando-se a esta. Essa mídia brasileira se alinha ou se alia a estes. Logo, numa segunda acepção, podemos chamar de mídia OTAN, o conjunto formado pela imprensa OTAN estrangeira e a grande mídia liberal entreguista brasileira. E vendo sobre esse prisma, a imprensa OTAN já agiria no Brasil muito anteriormente. E, numa terceira e última acepção do termo, como a que enviei para avaliação de Lucena, que eu falei no início, né? A mídia OTAN serviria para designar o conjunto da mídia hegemônica, liberal
e servindo aos interesses americanos e ou de seus principais aliados nos mais diversos países do globo. Sob esta ótica, não me parece necessário que um determinado órgão midiático mostre que esteja constantemente, entre aspas, alinhado com os Estados Unidos e a OTAN. O órgão pode seguir seu caminho independente, entre aspas, né? Até que um assunto crucial entre em questão. Aí então se revela o lado imprensa-OTAN do órgão. Né? Não descarto que, eventualmente, um órgão, um jornalista, digamos, mais imparcial, possa ser coagido a tomar uma determinada posição. Se agem assim com os governos, por que não agiriam assim com o órgão de imprensa? Na minha visão, a imprensa-OTAN funciona em conjunto com o sistema hollywoodiano de entretenimento e hegemonia. E falamos outro dia, né? Sendo o outro lado da pinça de um sistema de dominação que coloca os Estados Unidos no centro, deixando alguns nichos para seus aliados mais próximos. A hegemonia é, assim, informativa, narrativa e estética. E, claro, mercadológica. Né? Não esquecendo do que eu chamaria da premissa da pauta. O que deve ser discutido, em que momento, com que abordagem e por quem. Se me faço entender, não é que todos os interesses dessa grande estrutura midiática formada pela imprensa OTAN e o sistema hollywoodiano coincidam em todos os aspectos a todos os momentos. Não. Trata-se de um aglomerado de sistemas com vários interesses em jogo, inclusive pessoais. E, por vezes, esses interesses entram em contradição ou em oposição. Mas, subitamente, essa constelação midiática se une, incluindo certas imprensas locais, sobre determinadas pautas que lhe parecem essenciais. Como lá, lógica de mercado, sobre a razão da justiça social, os ideais de solidariedade e as autonomias nacionais. Essa união não se restringe ao discurso, podendo também se dar na forma do silêncio ou omissão sobre um determinado assunto. Constatamos facilmente que a hegemonia americana aliada liberal opera a imprensa OTAN e o sistema hollywoodiano como ferramentas estratégicas de alta importância, como um soft power e uma arma de guerra ideológica, sempre lembrando que estas são utilizadas diariamente. E ao contrário de certas armas de guerra convencional ou atômica, que são raramente ou nunca disparadas. Tal sistema midiático não se constitui exatamente como uma força de dissuasão, como são as temidas armas de destruição em massa, mas sim de armas de utilização em massa, cotidianas e íntimas. Luta análise aí para todo mundo. Maravilha, João. Recado dado aí. Obrigado, hein? Valeu. Conversamos aqui com João de Ataíde, ele que é antropólogo e falou sobre a mídia OTAN, esse conceito, essa expressão maravilhosa, muito útil, criada pelo Roberto Lucena, nosso amigo aí, expressionauta. A gente chega agora à conclusão do programa. Duplo Expresso.